agora para falar sobre essa questão da dívida que o Atlético tem. Bom dia, desculpa, viu, tomar, viu, HG? Não, agora bom já dia, tomou, você quer seguir? Já o âncora, eu tô brincando com você. Bom dia, Cristiano. Só para entender, como é que foi essa situação desse movimento que o Cuiabá tá fazendo em relação aos donos da SAF do Atlético? Quem tá falando contigo é Thiago Fernandes. Bom dia, Thiago. Isso aí, na verdade, é uma forma que a gente está buscando de tentar receber, né? Eu acho que o caso do Atlético, ele está se assemelhando ao caso do Corinthians, né? Que está devendo e continua gastando, né? Sem limites, né? Contratando jogadores aí, como o caso do Dudu agora, né? E essa situação, eu acho que ela precisa tomar de um freio urgente, porque assim como o Cuiabá foi rebaixado ano passado, com as contas em dia, sem dever ninguém, vai ter mais clube esse ano que está jogando a Série A, que também vai ser rebaixado com as contas em dia, enquanto vários outros clubes aí estão devendo, né, devendo contratações de atletas, devendo salários, devendo imagens, e vão permanecer na Série A, arrecadando, né, os milhões, né, dos direitos de transmissão que a Série A paga, e clubes com as contas em dias, que não devem, né, que são organizados e são responsáveis financeiramente. Aí eu vou citar o exemplo do Juventude, o exemplo do Mirassol, vão, né, ter que lutar até a última rodada ali para sobreviver dentro da Série A. Então acho que a gente vive aí um momento que precisa de uma reflexão, e nós aqui no Cuiabá estamos buscando formas, né, de tentar receber. Ô Dresch, bom dia, Everton Guimarães falando com você. Como é que foi tratado essa situação, ou tratada essa situação desde o início, que chegou ao ponto de vocês terem que procurar o Banco Central para conferir as finanças do clube e tentar que isso acabe, de repente, esbarrando no dono do clube? O que disseram para você, por que não pagaram, o que prometeram e não cumpriram, por gentileza? Eu acho que isso aí já foi dito e falado várias vezes, né? Eu acho que, como eu disse, esse tipo de atitude que nós estamos tomando é em função do que a gente ouve, né, a respeito do Atlético, né? Não continua gastando como se não estivesse devendo ninguém, né? Eu acho que, como contratar um jogador aí para pagar, né, como o caso do Dudu, pagando mais de R$1 milhão por mês, né? E essas inadimplências, né, que a gente, né, ficou sabendo através da mídia, né, do caso do Botafogo, do Júnior Santos, do Coelho com o Atlético Paranaense, do Natanael com o Coritiba, que assim como o Cuiabá também está na Série B e precisa muito do dinheiro. Então acho que é uma forma de administração totalmente irresponsável e que ela precisa ser coibida, né? Aqui, não sei se vocês conhecem, aqui em Mato Grosso nós temos uma família muito rica, que é a família Maggi, né? É mais ou menos o exemplo como se o Blairo Maggi comprasse o Cuiabá e depois de algum tempo ele saísse na praça do futebol, no mercado do futebol, comprando jogadores de várias outras equipes e não pagando, né? Então acho que a gente precisa colocar o pingo no i, e essa atitude que nós tivemos que tomar foi mais ou menos baseado nisso. Ô Drescher, aqui é Elton. Eu queria saber de você o seguinte: de ontem para hoje, alguém do Atlético já procurou o Cuiabá para tratar essa situação? Porque foi divulgado ontem à noite essa notícia e chamou a atenção de muita gente. Eu queria saber se alguém do Atlético já chegou a fazer contato com vocês. Não, até o momento não. Tá, mas então as tratativas serão feitas agora, todas elas na justiça, Dresch? Você não tem esperança nenhuma de que o clube procure o Cuiabá e tente um acordo para quitar essa dívida? Não, a dívida já está na CNRD, entendeu? O problema é que a CNRD hoje se tornou um instrumento político da CBF, né? Ela não tem uma atuação padronizada, né? Ela, em alguns momentos ela é mais rápida, em alguns momentos ela não anda, né? E nós dependemos hoje da velocidade da CNRD, né? E a gente teve o exemplo do caso do Corinthians, aí, não sei se vocês acompanharam, que a CNRD aprovou um plano de pagamento que o Corinthians deve R$18 milhões para o Cuiabá. Ele vai pagar em 6 anos, em 24 parcelas trimestrais, sem juros, só com a correção da inflação. Então, assim, a gente vive um momento assim também delicado nessa questão institucional, nessa questão política do CBF, né? E esperamos, né, que o caso do Galo seja logo resolvido, e esperamos também que através dessa atitude que a gente teve que tomar aí, que a gente tenta
chegar, né, realmente nos donos do clube, né? Não vamos ficar falando, né? Não vamos, né? Aqui no Cuiabá, se eu tiver se eu gerar alguma dívida para o clube, vai direto no meu CPF. Eu acho que aí no Galo tem que ser da mesma forma. Eu acabei de dizer isso aqui, inclusive, Dresch, porque quando essa SAF foi assinada, essa frase foi repetida muitas vezes aqui, de que a partir de agora, como SAF, não como clube associativo, o Clube Atlético Mineiro arcará com todas os compromissos rigorosamente em dia, porque por trás do CNPJ do clube existiam os CPFs dos donos. E de fato não é bem o que tá acontecendo. E o que nos causa espanto é vocês não terem sido procurados por ninguém do clube até o momento, até a coisa esbarrar na CERND e não andar, né? E pelo que eu tô vendo, no final das contas vai acontecer um acordo mais ou menos como esse com o Corinthians. Acho que não tá longe de acontecer. Você teve alguma informação se o Atlético recebeu do Fortaleza algum tipo de contato pelo repasse do Daverson, Dresch? Eu acho que o que você disse aí, né, que quando nós concordamos em vender o Daverson parcelado pro Atlético, é claro que a tomada de decisão que eu tive ali no momento em relação às pessoas que estão por trás do Atlético pesou demais, né? Eu falei, tô vendendo para um dos maiores, né, grupos financeiros do estado de Minas Gerais, né, pessoas sérias, né, idôneas, né, e isso aí pesou demais na tomada de decisão. E o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? Então, assim, eu acho que em relação ao Fortaleza, não sei. Provavelmente Fortaleza deve ter recebido algo, sim, de entrada, né? Agora, em relação ao se pagou tudo, não pagou, eu não tenho informação. Marcelo Paz é um companheiro, é um amigo do futebol. Nunca falei com ele sobre esse assunto. E, Cristiano, só uma dúvida. Qual é o valor total hoje da dívida que o Atlético tem com o Cuiabá pela contratação do Davis? Corrigida. 4.700.000 reais. Esse é o valor corrigido? Isso, atualizado. Meu Deus, é um valor no futebol, né? baixo para os níveis de futebol. Thiago Valu. Ô, Cristiano, Thiago Valu falando com você, só para saber, você pensou em algum momento conversar com outras frentes, as quais o Atlético também está com débitos, Botafogo, com o próprio Coritiba, para quem sabe, o Fortaleza no caso, para quem sabe formar uma espécie de ação conjunta, ou isso não aconteceu de fato, você foi realmente pela representação do Cuiabá? Obrigado, bom dia. Eu acho que se essa atitude que a gente tomou tiver alguma repercussão, e o que a gente, é uma reclamação que nós fizemos no Banco Central, ela está baseada nas regras do mercado financeiro, com certeza outros credores vão tomar o mesmo caminho, né? A gente espera que o Galo, que o Atlético Mineiro, que as pessoas que estão por trás do Atlético Mineiro evitem esse desgaste, né? Eu acho que existem coisas muito maiores do que isso por trás, né? E que não necessitaria de a gente estar chegando nesse ponto. Eu acho que, assim, nós aqui tomamos um transfer ban da FIFA nos últimos 15 dias, porque nós não recebemos o e-mail. Foi um transfer ban que nós não fomos comunicados pela FIFA, né? O e-mail que a FIFA enviou para nós foi um e-mail que não existia e de repente a gente recebeu uma carta da Federação Mato Grossense de Futebol, que foi enviada para a CBF, com o transfer ban e a proibição do Cuiabá de contratar jogadores. A gente já resolveu isso, né? Já fizemos o pagamento, fizemos um acordo com o clube argentino e tivemos que resolver, tivemos que arrumar o dinheiro e pagar. E qual foi o valor? Qual foi o valor, Dresch, dessa dívida de vocês? É uma dívida de $500 mil, tal, que acabou se tornando $600 mil. E nós fizemos um acordo com o clube argentino, pagamos R$1 milhão e o restante parcelado em 5 vezes. Cristiano. Então, assim, por que isso não funciona no Brasil? Por que um clube que está devendo um monte de gente continua contratando sem limite? Entendeu? Por que na FIFA funciona e por que no Brasil não funciona? Então, acho que não adianta, acho que a gente tem que debater o assunto de uma forma mais ampla, né? Então, assim, são clubes, como eu disse, vai lá ver as contas do Mirassol, se estão atrasadas, vai ver a conta do Juventude se está atrasada, vai ver a conta do Vitória, né? O Vitória é um clube que está pagando tudo em dia, está tentando se reerguer dentro da Série A. Agora, esses gigantes aí continuam contratando, gastando, fazendo o que querem e não são punidos, aí não dá, meus amigos. Aí vamos, né? Acho que a imprensa também tem que ter uma
um papel aí mais educacional nesse ponto, tentar explicar para o torcedor o que está acontecendo, não ficar querendo passar as coisas para as pessoas só de uma forma passional e rasa e curta. E Cristiano, em algum momento, desde que houve a ação do Cuiabá contra o Atlético na CNRD, o Atlético procurou vocês para tentar fazer acordo ou isso nunca aconteceu? Não. Eles tentaram fazer um acordo conosco na época, um mês, 40 dias depois, quando a notícia que a gente iria entrar na CNRD surgiu, mas depois disso nós não tivemos nenhuma procura. Ô, Dresch, até para fechar com você e te agradecendo imensamente pela disponibilidade, desde o início, a procura pelo Cuiabá para tratar sobre o Daverson foi feita por quem? Quem tratou com você? Quem sentou-se com você? Quem discutiu com você? Quem assumiu o compromisso com você? Foi só o diretor de futebol do Atlético ou teve mais alguém acompanhando o Vitor Bage? Não falei com mais ninguém do Atlético na época. E depois do não cumprimento, o Vitor fez algum contato com você? Para pelo menos lamentar a postura do clube? Foi, acho que é Muzi, né? O CEO do Atlético. Bruno Muzi. Eu tive uma ligação dele só, e mais nada. E o que ele disse quando falou com você? Foi que eu acabei de repetir, né? A gente foi uma tentativa de fazer um pagamento da parcela que não foi paga, né? E para nós, como eu disse para ele na época, eu falei, a única vantagem da gente vender a prazo para vocês seria que caso vocês não pagassem uma parcela, todas as outras se tornariam vencidas, né? Então, como eu disse, nós só tomamos a decisão de vender um jogador a prazo, no caso do Daverson, porque a gente confiava, acreditava no Clube Atlético Mineiro, né? E não foi isso que aconteceu. Cristiano Dresch, muito obrigado pela participação conosco aqui no Band News na área. Forte abraço, espaço sempre aberto aqui. Obrigado, abraço. Isso depõe muito contra a instituição, cara. Isso depõe muito contra a instituição. Não dá pra ficar passando pano aqui, não. Vocês vão me desculpar. Não dá mesmo. Não dá pra tratar isso com naturalidade. A gente acabou de informar aqui, prêmios, bicho dos Jogos do Mineiro atrasados, sabe? É erro no planejamento da arena e mais dinheiro socado ali dentro. É atraso com os jogadores, é atraso com os outros clubes, mentiras ditas e repetidas. Não dá pra gente achar que isso é normal e que tá tudo bem porque nós estamos na aldeia. E aqui na aldeia, todo mundo é amansado. Amansado é o cacete. Não dá pra tratar essas coisas dessa forma. E outra coisa, o Bruno Musi foi citado aqui pelo Dresch. Quando é que vai aparecer pra falar? Quando é que um dono vai aparecer? Quando não ganha título, né? Quando ganha título, todo mundo aparece e ainda tenta meter um cala-boca na imprensa do tipo, e aí? E quem criticou o planejamento vai dizer o que agora? Então tá aí. Tá escancarado pra quem quiser ver. Agora, o que a gente precisa é de alguém do Atlético aparecer pra explicar que caminho o Atlético está tomando e onde o Atlético quer chegar. Everton, isso tudo que está acontecendo, a gente já tem relatado há alguns dias ou meses, a gente tem falado a respeito disso. E já tem um tempo que ninguém da direção do Atlético, dos cargos mais altos, se prontifica a falar, a explicar ou a tentar explicar algo. Enquanto isso, o vice-presidente do Cuiabá vem aqui falar conosco. Exatamente. Deve ser mais fácil, né? Isso. Então, assim, o Atlético precisa urgentemente falar, explicar o que acontece com o Atlético. Que a dívida é absurda, isso aí a gente já sabe, que é 1,1 bi. 1,1 é 1,8, viu? Não, peraí. 1,1 bi, tem que deixar a gente respirar. 1,1 bi de dívidas a serem pagas até o ano que vem, que são as dívidas chamadas dívidas de curto prazo. O Atlético, e que vencem até o ano que vem, 2026. Dívidas de curto prazo, 1,1 bi. Que o Atlético explique, ele precisa explicar. A dívida total, como o Thiago bem colocou, é 1,8 bi. Mas as dívidas, curto prazo, é 1,1. Atlético, explique, chame a imprensa e dê detalhes sobre isso, porque a situação tá ficando só em cima de você. E tá aí, ó,
vice-presidente do Cuiabá, bateu um papo com a gente. E é um buraco que nunca se fecha, né? O Atlético, por vezes, vem a público dizer que é necessário vender um jogador com a capacidade do Alisson, ou Elton Novaes. Um jogador que talvez alguns anos, dentro de pouco tempo, dentro até talvez de 6 meses, pudesse valer bem mais do que foi vendido. Já foi a situação da venda da parte no shopping, já foi a situação do aporte e, na verdade, a gente não vê de uma maneira prática e objetiva uma solução do Atlético para o torcedor atleticano ter o entendimento do que vai ser o clube nos próximos anos. O planejamento da redução das dívidas prevista para o ano que vem já foi novamente reagendada para frente, mas qual o plano o Atlético vai seguir? E o que eu acho mais grave, sabe o quê? Eu sou capaz de apostar com todos os amigos que mais tarde, ao invés de termos alguém falando a respeito da situação toda exposta pelo Cuiabá e que circula no Brasil de outros clubes, nós teremos a famigerada nota do Atlético talvez vindo a público tentar de alguma forma esclarecer como inverdades tudo aquilo que acabou de ser dito aqui há pouco agora no Band News. Não, e assim, ele dá a cara a tapa, né? E a diretoria do Atlético não dá a cara a tapa. Assim, por que o senhor Rubens Menin não fala? Por que o senhor Rafael Menin não fala? Por que esses caras não vêm a público pra te falar alguma coisa? Por que o Porque Muzi adiou? Exato, que a gente tem que colocar... Atendendo o pedido de alguém. A gente tem... eu não sei se ele... Bruno Muzi, eu acho que ele tem autonomia o suficiente não sei. pra... Acho que ele deve ter atendido o pedido de alguém. E assim, olha, é um termo até pesado, mas os caras não podem se acovardar nesse momento. Porque o torcedor quer explicações. Por que as promessas feitas lá atrás não estão sendo cumpridas? Por que o Atlético não consegue contratar 4, 5 rookies por temporada? Por que o time não consegue entregar o que foi prometido lá atrás? Porque o Atlético não se tornou a potência que eles prometeram que se tornaria. Exatamente, que eles falaram, simples, não é a gente que está criando, não. Somos nós, a gente não está criando nada. Nós nunca criamos nada. Só estamos dizendo novamente o que foi dito por eles. E aí vem aqui a público, numa emissora de Belo Horizonte, o vice-presidente do Cuiabá dá um tapa no Atlético com todos os dedos abertos. Porque as pessoas, pra mim, lá dentro do Atlético não estão se importando, Thiago. É só a gente pegar e ver o tempo que eles não fazem contato. Nessas horas eu fico com pena do torcedor. É lógico. Falando sério. Ele quer o escudo. Porque o torcedor aparece aí e ele se envergonha com isso tudo. E quem tá lá dentro não se envergonha. Claramente não se envergonha. É isso. Toca o dane-se. Então, Tia, é isso que a gente tá vendo do chat. É isso que a gente está vendo no chat. E assim, eu vejo eu estou lendo muitas mensagens aqui de torcedores atleticanos contrariados com essa situação do Atlético. Mas também tem a outra parte, que pega e fala assim, mas o Atlético também tem que receber de outros clubes. Não importa! O Atlético está devendo, ponto. O que você tem que receber aí é outra história. O Atlético, nessas horas, ele tem que se manifestar. E é por isso que a entrevista do Bruno Muzi na semana passada se fazia tão necessária. Porque, muito. Você quer saber do balanço? Não, quero saber, dane-se o balanço. Quero saber do que o Atlético vai fazer. Faz um negocinho assim com balanço e joga fora. Você achou que eu ia falar coisa? Eu pensei. Então, faz isso aqui com balanço, enrola ele inteiro e joga fora, no lixo. Não tem problema nenhum. Agora, vá e comente o porquê dos calotes incessantes do Atlético em outras instituições. Thiago, só uma coisa que é muito importante, isso que o Elton falou, que é o Cuiabá não ficou devendo o resto da turma. Porque o Cuiabá podia fazer igual os outros clubes brasileiros e ficar devendo. Uma parte importante. Uma parte importante que ele falou, a gente nem sabia do Transferban porque mandaram pro e-mail que não existe. Eles ficaram sabendo pela federação, foram lá e já quitaram. Isso, e eles não receberam de ninguém, mas quitaram. Percebeu o valor? De 600, abaixo, né? 600 mil dólares que passou e eles resolveram com HG, milhão. Mas olha o tanto que faz falta esse valor para um time igual o Cuiabá e o Atlético devendo 5 milhões para eles. Quando o clube era associativo e não cumpria com as obrigações, a gente vinha para cá e cobrava de quem? Do presidente. Isso. Né? Sim. Dos presidentes, não é isso? Ou por vezes dos conselhos inoperantes, dos conselhos fiscais que não fiscalizavam e tal. Então a gente cobrava do presidente. Eu me lembro bem, e muito bem, que o Calil foi espancado nos microfones porque era irresponsável, porque era a farra do boi, etc, etc e tal. Eu não estou aqui e nem tenho procuração e nem pretendo ficar levantando bandeira para o Calil e defendendo. Eu estou dizendo só de que quando ele era o dirigente e os problemas aconteceram, ele tomou porrada. Quando era Afonso Paulino, Paulo Cury...
Nélio Brant. Nepomuceno, Nélio Brant, Sérgio Sete Câmara, era porrada nos caras. Então agora, diante de tudo isso que nós estamos assistindo, o Dresch vem aqui, fala conosco, aí depois que o Dresch falou isso, já chegou, já rodou geral, aí já tem gente do Corinthians querendo falar com a gente, já tem gente do Coritiba querendo falar com a gente, já tem gente do Botafogo. Então quer dizer, nós vamos cobrar de quem? O clube hoje tem dono. O clube tem dono. Se amanhã o Cruzeiro começa a degringolar, é pau no Pedrinho. Exatamente. É pau no Pedro Júnior. Sim. Porque eles são os donos do clube. Então vocês querem que a gente cobre de quem? Ou então vocês querem um afago? Não, tem um monte de gente para afagar. A gente não vai afagar, porque uma das grandes vergonhas que eu tenho, como profissional de microfone, foi ter tratado o período de Itair e de... Como é que chamava o presidente lá? Wagner Pires de Wagner Sá. Pires. Baranga. Aquele período lá, eu ter tratado com normalidade. Eu entrevistando o Itaí, dando risadinha de respostas dele. É o grande arrependimento que eu tenho como comunicador. E eu não pretendo repetir isso de novo. Eu não tenho problema, eu fui empregado dos caras. Os caras nunca faltaram com nenhuma obrigação comigo. Por que no clube pode? Por que o Atlético está sendo tratado desse jeito? Pra onde esses caras querem levar o Atlético? Eu tô curioso pra saber. Por que essa dívida só aumenta num ano? Juros bancários, paga a porra dos juros, Ninguém cara. sabia, ninguém tem experiência Peraí. com bancos, né? Começaram Não tem, agora. Os mandatários do Começaram Atlético, agora. ninguém. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu só quero dizer que tão importante no nosso futebol. Saiu palavrão, mas agora já tão foi, né? importante no nosso futebol. Agora Eu tô já foi. vendo muita questão do fair play financeiro. É importante saber a origem do dinheiro, mas uma coisa em definitivo que tem que acabar no nosso futebol é esse tipo de situação que tá passando o Cuiabá, envolvendo qualquer clube, envolvendo o Atlético, envolvendo o Corinthians, amanhã se envolver o Cruzeiro, como você disse muito bem, HG. Eu acho que tão importante quanto saber a origem do dinheiro que está sendo investido no futebol brasileiro é se certificar que todos os compromissos estão sendo cumpridos, porque você prejudica demais instituições que andam com mais dificuldade, que andam com menos recursos, como é o caso do Cuiabá e do Juventude. É lamentável que isso tudo esteja acontecendo e a gente vai estar aqui sempre para cobrar, né? Independente que tenha talvez até uma parte da torcida que entenda, a gente tem que lembrar outra coisa que precisa de ficar institucionalizada no país. O presidente acabou de falar a respeito do Cuiabá sendo prejudicado. Em 2020 também, quando o Cruzeiro corretamente não cumpriu com aquilo que deveria ter cumprido, ele sofreu um transfer ban e iniciou a Série B com menos 6 pontos. Eu acho que tá na hora, né? Infelizmente eu não acredito em mudança na CBF agora, mas como que é essa questão? Alguns clubes são punidos e outros não. Eu acho que tá na hora... do Cruzeiro eu acho que era internacional, não, Valor? Era Eu do acho que- Edenilson. Não, Denilson. do Jogou Luiz 8 no Al-Ada, partidas. jogava no Isso. Al-Ada. Sim, que Isso. passou pelo Arsenal eu também. lamento, desculpa te interromper. Não, fica é à que vontade. a CBF não tenha esse tipo de punição. Cara, o Atlético tá aí há quanto tempo já que tem essa dívida do Davis? Já tem um ano já? Vai fazer um ano, Vai né? completar um ano. Vai completar um ano. Nós vamos- eu proponho a todos aqui que no dia que completar um ano a gente Também cante um um bolo, parabéns. né? Um bolo, parabéns. né? A gente traz um bolo e canta parabéns. O Atlético está se tornando o Calote Atlético Mineiro. Deixou de ser o Clube Atlético Mineiro para virar o Calote E Atlético vai Mineiro. contra uma fala do Vai Rubens mudar Menin, né? Uma das completamente a primeiras história do falas clube. da importância de se manter o nome do clube viável. A gente tá vendo o que estão deixando fazer com Inacreditável. o nome do Atlético. Eu acho que mais grave, só pra finalizar, Elton, mais grave do que o Atlético não entregar os 3, 4 Hulks, isso foi uma ilusão. Eu acho que foi um discurso no momento em que as pessoas estavam banhadas do máximo do egocentrismo e também da arrogância quando disseram isso ao microfone e nem sabiam do que se tratava do negócio de futebol. Eu acho que muito mais grave para o torcedor atleticano do que não ter acontecido os 3, 4 Hulks por temporada é o fato de não conseguir manter o time saudável minimamente, com salários atrasados, com prêmios atrasados. Poderia não trazer 3, 4 Hulks e vindo aos microfones falar, gente, precisamos recalcular a rota para o clube se manter saudável. A gente precisa puxar o freio depois de 2 anos de tantos investimentos, 21 e 22. 23, vamos puxar o freio de mão, 23 Perfeito. e 24, para em 25 voltar de novo. Não, você não consegue ampliar aquilo que você falou no seu discurso que conseguiria fazer e não consegue manter a estrutura que você mesmo criou. Mas peraí. Irretocável. Isso, na fala, foi tentado ser feito.
O que foi que o Atlético fez? Falando que o ano de 2024 Mas quem falava isso era o Rodrigo. Então, Thiago, mas fazia parte, ele estava na gestão. Ele estava na gestão. Ele estava na gestão. Não é um discurso aberto. Não chegou a falar. Falou aberto? Falou, falar ele abertamente falou pra nós aqui. Falou sentado do meu lado. Ele falou sentado do meu lado. Falou sentado do meu lado. O ano de 22 e 23 seria de investimentos, para 24 não ter alto investimento e 25 voltar a fazer os grandes investimentos. Meteu isso pés pelas mãos, né? Não aconteceu. O Atlético hoje, o grande problema é o negócio das mentiras. É a quantidade de mentira. Quando pega e fala tudo isso que o Valu falou, a respeito de cada um dos proprietários, dos donos, é a quantidade de mentira acumulada que vai fazendo essa gestão e chega a esse ponto. E o que me assusta é, às vezes, as pessoas pegarem e tentar colocar para si. Se isso estivesse acontecendo com você, pessoa, com o seu CPF. E uma outra coisa que a gente tem que bater na tecla. A janela tá chegando aí. A janela tá batendo na porta do Atlético. O Atlético precisa de reforços. Ontem citamos aqui que o Atlético tem ideia de buscar 3 jogadores. Um 5, no mínimo, um 8 e um 10. Isso. Agora eu te pergunto, com a quantidade de débitos que o Atlético tem feito, criado débitos e não ter contemplado, pagado, ter sido correto com isso, qual clube no continente vai abrir as portas para o Atlético para fazer uma negociação parcelada, como o Cuiabá fez, como o Corinthians fez, como o Curitiba falou fez. das garantias que existem, né, Thiago? Os clubes costumam fazer dessa forma. O que acontece? Mas aí você acaba ferrando o clube que vai receber. Sim, óbvio. Porque quando alguém parcela... Mas qual garantia que o Atlético hoje pode dar? Hoje, qual garantia? Hoje eu não acreditaria em nenhuma. Então, isso, Everton, que eu tô falando. A questão da garantia é basicamente a seguinte. Eu vou comprar de você, Elton. É igual você vai comprar um AP. Tô comprando um AP na sua mão, tá? Uhum. Eu vou financiar com o banco. Você vai receber o valor integral. Tá. Então o que os clubes fazem? Eu tenho aqui um documento mostrando que o Atlético tem que me pagar 5 milhões pelo Davidson. Me adianta 4 milhões e as parcelas do Atlético entram para que eu te pague. O normal é que os clubes façam isso. Uhum. Por exemplo, o Atlético fez isso no caso do Júnior Alonso em relação à venda para o Krasnodar. Porque não tinha uma certeza de que o Atlético receberia por causa da situação envolvendo a guerra na Ucrânia e Rússia. Então, naquele momento, o Atlético fez isso. Eu lembro que o Rodrigo Caetano explicou isso pra gente. Que o Atlético teve que adiantar essa grana para ter uma segurança de que ele receberia. O Atlético agiu rápido aqui depois da entrevista, perdão. Perdão. E emitiu uma nota agora, uma informação à imprensa. Bingo, hein? Acertei. Dizendo o seguinte: em relação à disputa à vida por Cuiabá e Atlético perante a CNRD da CBF, envolvendo a cessão do atleta Davidson, o Atlético procurou a diretoria do referido clube logo após o vencimento da segunda parcela contratual, com o objetivo de cumprimento da obrigação, tendo a composição sido categoricamente recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio no lugar da conciliação. Dessa maneira, o Atlético exerce o seu direito de defesa na forma legal e regulamentar, inclusive porque o Cuiabá promove cobrança de valores indevidos. O Atlético considera imprópria qualquer medida que possa vir ser adotada pelo Cuiabá relativa ao atleta Davidson fora do âmbito da CNRD, foram eleitos pelas partes para discussão sobre o caso. O Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações e aguarda com serenidade a deliberação da CNRD, embora lamente a postura constante adotada pelo Cuiabá, que não contribui para o diálogo entre as A postura lamentável. A culpa é da vítima, gente. Isso aí. A culpa é da postura lamentavel é do Cuiabá. Vocês vão lamber um sabão. E eu falei que a nota viria, hein? Eu disse. E vem cá, o Drescher falou a respeito desse contato aí na segunda parcela, mas e ele explicou. Para ele responder essa nota aqui. E ele explicou, ele explicou toda ela. Explica de novo. Ele já tinha explicado. Peraí, o Drescher falou sobre esse contato que foi feito. Sim. E falou que não tinha como. Não, então, ele deixa claro que o negócio é o seguinte: a partir do momento que você atrasasse a primeira, acabou. Você tem obrigação contratual. Exato, ele falou, não tinha como, tá no papel, de pagar todos os valores remanescentes, todos os valores vincendos. Novamente então, o Atlético contando uma mentira através da nota. Você tem a obrigação de pagar. Gente, e aí, por que ele acionou a CNRD? Para receber esses valores que seriam, seriam posteriormente. Exato. E os valores é um montante. É um montante que já tinha sido acordado. Todos os contratos. Todos. Só uma pequena observação, né, jurídica.
sobre Para isso. quem não sabe, o Bruno Amorelli, nosso produtor, formado advogado. em Direito. Todo MacGyver. contrato prevê, né, que depois do vencimento, às vezes de uma, às vezes de 2 ou 3 parcelas, tem o vencimento antecipado da dívida, né, que é o vencimento Isso. de todas as parcelas. E uma coisa que me chamou a atenção na nota do Atlético é que o Cuiabá está tomando medidas fora da CNRD que ele não deveria tomar ou não poderia tomar. Só que o Cuiabá está agindo naquilo que a gente chama de exercício regular de direito. Ele tem um direito creditório. O Atlético não quer pagar. A questão da dívida em si está lá na CNRD. Mas ele está tomando outras ações que podem gerar um certo incômodo no Atlético para que o Atlético pague. Vai dar alguma coisa essa reclamação do Banco Central? Não vai, porque o Menin vai mostrar que ele não está insolvente, que o banco tem ainda capacidade. Mas vai dar uma dor de cabeça para ele. Isso aí vai esquentar a cabeça dele. Sabe onde E ele o vai nosso... querer resolver isso rápido para Sabe ficar onde o livre nosso disso. ouvinte Tô pode vendo, encontrar? beleza. Sabe onde o nosso ouvinte pode encontrar contratos que dizem exatamente o que diz o contrato de Atlético e Cuiabá? Num contrato de financiamento, quando você faz uma compra de um carro num banco. É só ler. Você vai comprar o carro, se você atrasam algumas parcelas, você vai ter que pagar o valor completo. Isso. Cara, é muito simples, é básico. E assim, o Atlético sabia disso. O Atlético tem consciência disso. O Atlético tem total consciência disso. Agora, tem uma parte da nota que é um escárnio, que é o Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações. Que Isso é uma torta na cara do torcedor, existe tá? no Isso é uma Atlético. torta na cara do torcedor Com o atleticano. cumprimento de obrigações. O Atlético tem compromisso com porcaria nenhuma. O Atlético tem compromisso com ninguém. O Atlético tem compromisso nem com os jogadores do elenco, que não tá pagando premiação do Campeonato Mineiro. Qual que é o compromisso que o Atlético tem hoje com o cumprimento das obrigações dele? Nenhum. A gestão do Atlético, e leia-se, Rubens e Rafael Menin, que são os principais responsáveis hoje pela gestão do Atlético, ela é horrorosa, ela é incompetente. A gente assiste a uma gestão incompetente à frente do Atlético. E distribuíram cargos para outros incompetentes. E tem lá o Bruno Musi, tem lá o Vitor, um bando de incompetentes gerindo um dos maiores clubes do país. Lamentável. A entrevista, daqui a pouco a gente vai expor os trechos da entrevista com o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá. E possivelmente ele deve querer responder, e o espaço está aberto aqui para o Atlético, nos donos da bola, dentro de instantes, a partir de 1h na tela da Band, ao Dresch, e a quem quiser se manifestar, do Corinthians, do Coritiba. E a gente está falando aqui de alguns clubes, então essa nota, e principalmente esse último parágrafo da nota, não faz o menor sentido diante de tudo isso que a gente está vendo. Agora, se apoiar em dívidas de outros clubes para justificar a dívida do Atlético, que hoje é uma SAF, fica realmente um contrassenso essa nota. Eu entendo que é o trabalho da assessoria de comunicação, mas tem coisa que, sinceramente, que não dá para fazer. Essa nota, eu achei que ela pode até, eu acho que ela é inoportuna, mas é pro forma. Mas é inoportuna, porque ela não diz verdades. Isso é o grande problema, isso aqui engana, inclusive, o torcedor que está do outro lado. Vamos para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta.